Eu não sei se você tem visto o que tem acontecido nos Estados Unidos, ali no estado de Kentucky, na Universidade de Asbury. Existe um seminário ali também e na quarta-feira passada foi iniciado um culto ali por alguns jovens, um culto do qual ainda não foi concluído, um culto que permanece, um culto que segue com pessoas disponíveis e dispostas a buscar o Senhor, a buscar a face de Deus. Pessoas que de fato entregam aquilo que eu julgo de mais precioso, que é o nosso tempo, e estão ali depositando o seu tempo para buscar a face de Deus. Pessoas sendo confrontadas pela palavra de Deus, pela adoração, pelo peso da glória do Senhor. Pessoas ali disponíveis para servir, para buscar, para adorar, para entregar. E alguns relatos de algumas pessoas na internet que tiveram o privilégio de estar ali, é que de fato é o mover de Deus acontecendo ali, porque não existe uma liderança, uma condução humana, é simplesmente um mover, é simplesmente uma disposição do coração de cada ser humano, de cada pessoa ali, e sem cessar eles permanecem, eles seguem com o único objetivo de se aproximar do Senhor dos exércitos. E ao me deparar com algumas situações em relação a esse tema que tem sido muito falado no meio da igreja, e muitas vezes as pessoas querendo entender e discernir tudo isso, eu me lembro de alguns personagens bíblicos, e eu começo aqui por Jó, que foi dito por Deus, caracterizado por Deus como um homem justo, íntegro e reto. Teve diversas discussões ao longo do seu livro, e lá no capítulo 42, depois de tantas situações, diálogos, ele chega numa conclusão após um veredito de Deus que ele diz: pois sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó entende depois de um longo período de que de fato Deus é o soberano Senhor, é o Deus que tem o controle em suas mãos. Abacuque capítulo 3, o profeta que também começou o seu livro com algumas queixas acerca de algumas situações do povo, da nação, e que Deus também o responde. Inclusive no capítulo 2 é muito bem dito ali a palavra de que o justo viverá pela fé, e nós entendemos que Deus está se dirigindo a Abacuque como um homem justo e dizendo a ele, como se eu pudesse aqui talvez parafrasear: Abacuque, você é justo, então viva pela fé e não pelo que você vê. E Abacuque entende isso, tanto que no capítulo 3 ele começa ali com um clamor, um temor, pedindo a Deus: Senhor, aviva a tua obra. E quando nós olhamos também para um outro personagem bíblico, um profeta muito conhecido, o profeta Isaías, ele começa no primeiro capítulo do seu livro, do livro de Isaías, dizendo: ai de vocês, nação pecadora. E ao longo desses capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele vai trazendo algumas condições acerca de Judá. E no capítulo 5, ele traz alguns ais que são muito conhecidos também na palavra de Deus. Mas ele comenta: ai de você, beberrão, ai de você que acumula bens. Só que existe algo muito interessante, que após todos esses ais que Isaías profere, ele se depara com a glória de Deus, ele se depara com o trono sublime de Deus, ele se depara com os serafins voando ao redor do trono de Deus e adorando, dizendo: santo, santo, santo és o Deus, é o Senhor dos exércitos. E Isaías fica atemorizado com aquela visão que ele teve do trono de Deus, e aí ele sim diz a ele mesmo: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado, ele identifica que ele não está mais olhando só para a nação, para as pessoas ao seu redor, para a condição da qual ele vive. Ele enxerga dentro dele, por meio de uma visão que ele recebe da parte de Deus, de que ele carece e precisa do perdão, da misericórdia, do amor de Deus. E é muito interessante tudo isso que tem acontecido no mundo, e eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu ainda não tenho o discernimento daquilo que está acontecendo ali nos Estados Unidos, mas eu sei que isso tem movido muitas pessoas a buscar mais o Senhor, a orar, a se entregar a Deus, a se arrepender, e é exatamente essa a mensagem da palavra de Deus. O centro do Evangelho é justamente homens pecadores, arrependam-se dos seus caminhos e se voltem a Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem que foi proferida por tantos
profetas e servos do Senhor e pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Arrependei-vos, João Batista vai dizer, aquele do qual Jesus cita que não existe ninguém maior do que ele, nascido de mulher. E no capítulo 3 de Atos, após nós vemos o fato ali do Pentecostes no capítulo 2, no capítulo 3, Pedro, ele cura um coxo em Jerusalém. E os israelitas, eles ficam perplexos, a palavra de Deus vai citar sobre isso. Eles ficam perplexos porque eles disseram, caraca, eu vi uma cura, eu vi uma pessoa que estava ali aleijada e agora ela anda, agora ela caminha como nós. E no versículo 12 do capítulo 3, Pedro vai dizer... Na verdade, quando Pedro viu aquilo, ele dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pedro questiona todo aquele povo que estava ali diante dele, perplexo pela cura, pelo milagre que por meio de Deus foi ali dado para aquele coxo que carecia de um milagre de fato de Deus. E nos versículos, a partir do versículo 18, vai ter uma situação que vai deixar tudo claro, Pedro vai concluir o que ele havia dito e o que ele havia feito e aproveita para pregar o evangelho de Cristo. Ele aproveita para mostrar ao povo aquilo que Jesus ensinou para ele. E ele vai dizer, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E aí ele vai dizer no 19, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Queridos, eu não sei o que está acontecendo ali nos Estados Unidos, eu não sei muitas vezes o que está acontecendo aqui ao meu redor em alguns cenários, mas de uma coisa eu sei, que a palavra de Deus, o centro da palavra de Deus, o coração de Jesus, ele está sempre disposto a perdoar você, pecador, você que quer se arrepender dos seus maus caminhos, você que quer entregar sua vida para ele. Essa é talvez a prioridade do Senhor Jesus, em buscar aquele que está perdido e voltar a caminhar nos caminhos do Senhor, nos caminhos do qual Ele estabeleceu para você antes de você ter nascido. Eu não sei qual é a condição que você está nesse momento ao ouvir e ver esse vídeo, mas uma coisa eu quero te dizer, assim como Pedro, assim como os profetas, assim como os servos do Senhor que fizeram e continuam fazendo nos dias de hoje, arrependam-se dos seus maus caminhos. Esse de fato é algo que precisa ser transformado em nosso coração, é algo que de fato precisa acender essa chama em nosso coração. E você que já conhece a Jesus, mas que não tem proclamado o evangelho a todo canto, que não tem proclamado o evangelho em todos os lugares que você está, que o Senhor avive de fato o seu coração, avive essa obra que Ele começou em você, porque Ele é fiel para cumprir. Eu espero que você acredite nisso, eu espero que você creia nessa palavra, eu espero que você de fato mude a rota da sua vida, as decisões que você tem tomado e se achegue ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, para que os seus pecados sejam perdoados, para que os meus pecados sejam perdoados. Eu preciso me achegar a Ele, porque só Ele perdoa pecados. E eu espero que de fato essa palavra penetre no seu coração e discirna tudo de errado que está acontecendo, para que você entregue tudo a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe, siga no trilho e até a próxima parada.